E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes da gente começar o vídeo, eu vou pedir o seu like e a sua inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo a gente vai falar de um dos homens mais ricos do Brasil e que quase ninguém conhece. Seu nome é José João Abdala Filho, conhecido mais como Juca Abdala. Um cara extremamente desconhecido, porém bilionário. Ele é conhecido por criar um banco para atender apenas um cliente. Os bilionários, quase por consequência inerente à sua posição, se tornam famosos. Afinal, quem nunca ouviu falar de Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Jorge Paulo Lima, etc. No caso, quase ninguém conhece Juca Abdala. Por isso, nesse vídeo vamos apresentar esse bilionário brasileiro muito discreto e peculiar, assim como seus investimentos relevantes no mercado financeiro. A história dos bilhões, de pai para filho. A fortuna de Juca Abdala precede sua própria história e, portanto, vamos seguir a máxima do Follow the Money e começar a trajetória pelo seu pai. José João Abdala Sênior foi médico, político, empresário, banqueiro e sempre bastante polêmico, como veremos mais adiante. Em 1920, já se mostrava um empresário de destaque por meio das suas empresas Argos Industrial e Tecelagem Japi, pioneiras na industrialização em Jundiaí e que chegaram a empregar mais de metade da força de trabalho da cidade na época. E assim Juca Abdala criou finalmente o seu império, sob o nome Grupo JJ Abdala. Na década de 40, aproveitou a tendência dos mais ricos do país e montou seu próprio banco. O movimento foi importante porque a holding agora possuía um braço financeiro próprio, o Banco Interestadual. Então o empresário realizou a aquisição da Companhia de Cimentos Portland Piros, que se mostrou como uma das mais importantes da sua trajetória. A rentabilidade da empresa ganhou destaque porque naquele momento era a primeira fabricante de cimento do Brasil. Nessa altura do jogo, ele possuía cerca de mais de 20 empresas de diversos segmentos, que incluía até mesmo uma indústria açucareira e uma companhia de importação e exportação. Tudo isso, claro, precisava de muitos trabalhadores. E aqui Abdala Sênior se torna uma figura polêmica. A imagem que se projetava dele enquanto patrão era bem ruim. Nesses 30 anos enfrentou mais de 500 processos. Foi indiciado por crime contra a economia popular e por apropriação indébita. Para piorar, foi processado e preso em 1969, quando o Estado acusou mais de 32 empresas sob sua holding de não pagarem impostos. Em 1988, sua história chega ao fim e uma herança vultuosa cai no colo de seu filho, Juca. Além dos imóveis, terrenos e negócios, o filho recebeu também uma ação na justiça contra o Estado de São Paulo. A alegação da família era que havia sido lesada na desapropriação do terreno de mais de 717 mil metros quadrados que originou o Parque Vila Lobos, na capital paulistana. Em outras palavras, o governo pegou a propriedade deles, agora eles queriam que os danos fossem reparados. A família venceu o processo e o acontecimento até gerou certa atenção para Juca, uma vez que com o evento, ele foi a pessoa que recebeu a maior indenização já paga por desapropriação de imóvel no Brasil, 2,5 bilhões de reais, pagos em 10 parcelas anuais. A vida de Juca, no entanto, é bem mais modesta e dessa forma não rende tantas linhas. Durante sua trajetória, se formou em economia pela Universidade Mackenzie e criou o Banco Clássico, que serve como instrumento para administrar a herança do pai. Em 2006, tentou entrar na política brasileira como suplente de senador da chapa Tereza Surita, de Roraima, mas foi derrotado nas eleições. Não que isso tenha sido um grande problema. A Forbes indica que seu patrimônio em 2021 está na casa dos 2,3 bilhões de dólares. E exceto isso, sabemos pouco sobre a vida pessoal do bilionário brasileiro que mora no Rio de Janeiro. O banco de um cliente. A fortuna de Juca era tão grande que ele passou a usar o Banco Clássico para aplicá-la e preservá-la. Por meio desse corpo institucional, ele tinha mais autonomia para suas finanças e investimentos do que os bancos da época. Desde então, ele partiu para a ofensiva e tenta multiplicar seu patrimônio e influência ao investir em empresas estatais, de preferência nas ações ordinárias das mesmas. As prioridades de Juca como investidor:
O intuito de Juca nos investimentos é aumentar seu dinheiro ao mesmo tempo em que ganha voz nos negócios do Estado. Estratégia que talvez tenha se tornado uma alternativa mais viável para ganhar influência política depois de falhar nas eleições de 2006. Podemos aferir em maior ou menor grau que deu certo. Sob a ótica financeira, os investimentos de Juca por meio do Banco Clássico transformaram cerca de 5 bilhões de reais em mais de 8 bilhões de reais. Mas quando recorremos à sua relevância no Conselho das Estatais, o resultado não foi tão positivo. Apenas 4% da Petrobras, 5% da Eletrobras e 7% da CEMIG. Vale destacar que estamos falando de uma parcela pequena de muita coisa, ou seja, existe valor financeiro e político nesse portfólio. Ainda assim, não se trata de posições que costumam o objetivo planejado por Abdala. Ainda que a prioridade do bilionário consista nas estatais, podemos destacar investimentos relevantes dele e outras empresas, como a Engie Brasil, Kepler Weber e no clube da elite carioca Country Club, em Ipanema. Podemos concluir, portanto, que a figura de Juca Abdala é enigmática, mas ele é suficientemente rico para se dar a esse luxo. O vídeo foi esse, pessoal, espero que tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Valeu, falou e até a próxima.